Fala Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Eu sou o Knup, professor de literatura, e hoje nós vamos trabalhar com realismo. Pessoal, a escola realista no Brasil, ela se resume basicamente à figura do nosso maior escritor de todos os tempos, nosso Machado de Assis. E é importante que a gente entenda uma coisa, pessoal. Agora as coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas em relação a tempos históricos. Por quê? Com a ruptura, com a estética romântica, a gente vai ter diversos movimentos florescendo nesse momento, nesse final de século XIX aqui, e tradicionalmente a gente trata primeiro do realismo, mas não necessariamente isso tem que ser nessa ordem, porque como vocês vão ver, as datas são um pouco uma por cima da outra. Pessoal, nosso realismo vai começar em 1881 com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Galera, o que está acontecendo nesse momento aqui? Quais são os grandes eventos históricos que vão influenciar o movimento realista? Pessoal, em primeiro lugar, o positivismo, a ciência positivista como a fonte de conhecimento universal. Então, pessoal, o positivismo acreditava na ciência como detentora de todas as verdades e que as relações sociais poderiam ser explicadas através de processos científicos, através da explicação, através de leis da natureza. Pessoal, nesse momento aqui nós temos o grande lema Ordem e Progresso, que nós sabemos que é um lema positivista, que tem a ver com essa ideia de a ciência que vai nos levar ao progresso, que vai nos levar a um lugar, a um momento onde nós teremos ordem e progresso. E aqui nós temos aquela ideia da mão de ferro, do controle social, da repressão como uma forma de desenvolvimento. Isso, como a gente sabe, isso vai reverberar ainda no Brasil durante alguns anos. Galera, partindo aqui em azul para o contexto brasileiro, 1888, em primeiro lugar, a gente está vendo aqui, em 1881, a gente vivia um segundo reinado ainda, mas o segundo reinado já decadente. Nós tínhamos um movimento abolicionista muito forte, que a gente sabe que o Castro Alves já estava falando sobre isso, tem um navio negreiro dele lá um pouco antes, e em 1888 nós temos, culmina a abolição da escravatura, mas o movimento abolicionista já estava perturbando muitas coisas nesse momento. E em 1889 nós temos a proclamação da República e uma subsequente ditadura militar, bem aos moldes dessa concepção de ciência e de sociedade pregada pelo positivismo. Pessoal, com base nisso aqui, quais vão ser as características ou algumas das características da estética realista desse momento, Em primeiro lugar, um objetivismo. Vamos lembrar, pessoal, que esses escritores estão marcados, eles estão muito influenciados pelo positivismo. Então, para eles existe uma verdade no mundo que eles objetivamente podem conhecer. E a partir disso, eles podem descrever essa realidade. O realismo vai estar sempre pautado, portanto, por uma ideia de razão e de universalismo. O meu pensamento, isso muito influenciado pelas ideias iluministas lá do século XVIII, como dá para notar, é o predomínio da razão na busca do conhecimento, na busca da verdade. Verdade essa que é universal. É verdade aqui, é verdade na China, é verdade na Índia, é verdade em qualquer lugar. E aí a estética em si, vamos ter um movimento aqui que é em prosa, são escritos de romances, e você vai ter uma narrativa muito lenta porque descritiva. Então você vai ter a descrição dos personagens, a descrição das vestimentas, então a narrativa fica um pouco lenta e muito detalhista. Você vai ter uma tentativa de retrato fiel das personagens. Acabam as idealizações, acaba aquela mulher do Álvares de Azevedo, aquela virgem que não pode ser tocada. Entra uma mulher, como o Machado narra, uma mulher manca, um homem com seus defeitos, entram as pessoas comuns na literatura. Tanto com o seu lado bom, com seus lados positivos, com suas coisas boas para contar, quanto com os seus problemas e seus dilemas. Uma crítica muito forte às instituições, principalmente, por exemplo, a instituição do casamento. Lá no romantismo você tinha o casamento como o final do romance, Viveram felizes para sempre. Aqui você vai ter uma estética, o casamento como se mostrando como uma coisa que pode ser complicada, porque você tem que viver com uma outra pessoa, enfim, o casamento como fonte também de problemas. Pessoal, nosso principal escritor nesse momento vai ser o nosso Machado de Assis, até hoje é considerado o maior escritor da história do Brasil. Você vai ter um Machado de Assis que começa com o seu lado romântico, com obras ainda na estética romântica. Isso é rompido, há uma ruptura nessa estética romântica do Machado a partir do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que
teoricamente é realista, só que vejam, o Machado de Assis sempre vai transgredir a norma do realismo. Apesar de enquadrado como realista, Machado vai sempre transgredir alguma coisa, vai ter sempre alguma característica no romance realista do Machado que não é tão realista assim. Brás Cubas, por exemplo, escreve depois de morto. Pessoal, levando em consideração a ideia aqui, né? Isso não existe, isso é impossível. Você tem, por exemplo, também lá no Dom Casmurro, né? Que o romance acaba, quem não leu foi mal, vou contar o final. O romance acaba e você não sabe se a Capitu traiu ele ou não. Por que você não sabe? Porque fica aberto, né? O narrador tem certeza disso, mas a Capitu não fala, ela não admite. Ou seja, nós não podemos saber a verdade. Você tem uma estética aqui pautada por essa ideia, né? Por essa ideia de crítica social, por essa ideia de defeitos das pessoas, ao mesmo tempo você não tem como sempre saber a verdade. Você tem ali um narrador, inclusive, né? Em quem você não pode confiar. Machado de Assis vai ser visto, né, como um escritor muito pessimista, que via as relações sociais sob uma ótica muito perturbada, né, de conceber as coisas. Vai sempre falar dos defeitos das pessoas, dos defeitos da sociedade, e uma crítica muito incisiva, principalmente aos costumes, em geral, da burguesia. Pessoal, essa é a escola realista. Vamos estudar mais alguns dos movimentos desse final do século XIX nas próximas aulas do nosso extensivo. É isso aí e um abraço do Knup.